Boa noite, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Vamos orar pedindo a Deus o culto abençoado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse salão de culto, Senhor, para prestarmos um culto a Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui com saúde, Senhor, para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Ti e a nossa adoração a Ti, para que alcance o trono da graça do nosso Deus. Mas para isso, Senhor, pedimos, Senhor, que Tu nos ajude através do Teu Espírito Santo e que Tu nos permita entrar no Teu trono de graça através de Jesus Cristo, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja do Teu agrado, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento adorando a Deus com o primeiro cântico, Tua graça me basta. Mas enquanto celebrar ainda, nós estamos nos organizando aqui. Nós queremos convidar aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós queremos mandar um abraço às famílias que já nos assistem pela internet. A gente ficou sabendo que o Toninho, a Ana Nery tem assistido o culto da gente. Muito obrigado por vocês estarem aí prestigiando esse trabalho da nossa igreja. O Marco, a Maria Helena, que estão sempre aí com a sua família também reunida, e outros que têm participado desse culto através da internet. Então, que você possa estar nesse momento compartilhando esse culto com outras pessoas e orando por esse trabalho, que a oração por esse trabalho é muito importante. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus com o primeiro cântico que nós iremos entoar. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença 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 é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. A presença do Senhor é um prazer em nossas vidas, não é verdade? É muito bom estarmos em adoração, porque em adoração sabemos que Ele está presente. Porque aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, com certeza Ele está aqui com a gente, nos trazendo essa presença maravilhosa que está nele. Bom, nós vamos nesse instante dar a oportunidade àqueles irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, para você que está nos acompanhando pela internet também colaborar com essa obra. Se você assim o desejar, a conta da nossa igreja está aparecendo para você, junto com o CNPJ. Nós já queremos agradecer àqueles que têm contribuído através da conta, através do CNPJ. Muito obrigado pela ajuda desses que têm colaborado com a obra do Senhor. E nós não estipulamos valores, qualquer valor que você colocar, você vai estar ajudando nessa obra. Nós vamos estar indo para a nossa coluna de oração, onde nós temos a nossa igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet, a família pastoral. Nós temos o sobrinho e o cunhado da nossa irmã Leia, que contraíram a Covid-19. O sobrinho está se recuperando, já saiu do hospital, já está em casa,
e o cunhado ainda está hospitalizado. Nós temos a irmã Marisa, que pede pelo seu enteado, por um negócio que ela precisa resolver. A tia da Michele, que também está se recuperando da Covid-19, o Márcio e a Fátima também. O Moisés e a Tamires, que vem à nossa igreja, eles vêm mais na quarta-feira participar do nosso culto, pede pela sua família, pela sua vida também. A dona Edmeia, mãe da nossa irmã Edir, a irmã Darcy, que estava hospitalizada, mas já está em casa, vamos orar. Ela está com um quadro grave de enfermidade, vamos estar lembrando da irmã Darcy, agradecendo a oração pela minha cunhada Beth. Minha cunhada, graças a Deus, ela teve uma melhora muito grande, e nós estamos indo para 28 dias orando por ela, que ela já está no hospital, que ela precisou ser entubada e agora está na traqueotomia, mas já está interagindo com os médicos e com o seu esposo Oswaldo. Então nós estamos pedindo pela Beth para que Deus esteja trazendo pleno restabelecimento. O Joaquim Henrique, que é uma criança, que nós estamos orando por ela. A Rosana, irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Sara, Rosane, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaísa, que está aqui com a gente hoje, junto com a sua mãezinha Nice. É bom tê-la aqui com a gente, tê-las aqui com a gente, melhor dizendo. O irmão Carlos Mendes, o irmão Isaías, a irmã Zaide, os médicos, os enfermeiros, nosso bairro em São José, Maricá, e pelas nossas autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos, Senhor, essas vidas em Tuas mãos, que foram, Senhor, aqui, Senhor, relacionadas na nossa coluna de oração. Pai, Tu possas entrar com providência em cada necessidade, e que Tu possas curar o enfermo, trazer alento aos corações daqueles que estão sofrendo, e, Senhor, abrir uma porta de emprego, libertar os cativos, que Tu possas estar, Senhor, vendo a necessidade de cada um e abençoando cada um deles. Pai, Te pedimos também pelos pedidos que foram feitos aqui, nossas famílias, a igreja, nosso bairro, Senhor, nossas autoridades, ilumina a mente das nossas autoridades, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, porque sabemos que esse clamor está chegando ao Teu trono de graça, porque nós estamos colocando ele através do nome santo de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus com mais um cântico. Eu Te agradeço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu
podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estaremos refletindo na palavra de Deus no tema em busca de desafios. E o texto está em 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 a 10, na Almeida Revista e Atualizada, que já está aparecendo para os irmãos. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Senhor, prepara os nossos corações para a reflexão nela, e que nós possamos aplicá-la em nossos corações. Esvazia o teu servo, enche com teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Davi, ele era um homem que ele precisava muito da orientação de Deus, e ele viveu a sua vida pedindo a orientação de Deus. Interessante que quando ele soube da morte de Saul, Davi, ele perguntou para Deus: Senhor, para onde eu vou? Foi a primeira pergunta que ele fez, foi a primeira atitude que ele fez, mesmo ele sabendo que iria reinar, porque isso já havia sido feito, a sua unção, bem antes do seu reinado. Samuel foi lá e ungiu a Davi. Ele perguntou a Deus: Senhor, vou para onde? O Senhor falou para ele: Hebrom. Ele foi para Hebrom. E foi para lá não para tomar um reino em Hebrom, mas o que aconteceu? Quando ele foi para Hebrom, a tribo de Judá foi para lá e o colocou como rei
das tribos de Judá. E ali Davi começou a reinar sobre a tribo de Judá. Isbosete, que era filho de Saul, começou a reinar também em Israel, as outras tribos. E Davi continuou reinando, ele não tomou, né, a parte que pertencia a Isbosete. Depois, por meio de uma traição, Isbosete foi morto pelos seus próprios comandados, e aí Davi assumiu todo o reino de Israel. Mas Davi, ele precisava sempre da orientação de Deus, e ele sempre esperou a orientação de Deus, e aí se tornou rei. Logo que ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz é ir de encontro a essa tribo dos Jebuseus, a tribo de Jebus. Que era essa tribo? Adonisedeque, rei dos Jebuseus, ele encabeçou uma confederação de 5 reis que estavam determinados a conter a entrada do povo de Israel a Canaã. Isso nós podemos ver em Josué capítulo 9, versículo 1 e 10, de 1 a 5. Quando o povo estava entrando na terra prometida, Adonisedeque, que era rei dos Jebuseus, fez essa confederação de reinos. Na batalha, o povo de Israel, ele foi vencedor, mas naquela mesma batalha houve um milagre, onde o sol ele ficou parado durante um tempo maior do que aquele que ele deveria ficar, porque Deus parou o tempo naquele momento. Houve ali um milagre no qual todo o universo sentiu o poder de Deus por causa de uma batalha travada pelo seu povo. Então ali o seu povo derrotou os Jebuseus e todos aqueles 5 reis. Só que eles não fugiram da terra aonde eles pertenciam, muito pelo contrário, eles começaram logo depois, Jebus, que era um lugar também habitado pelos Jebuseus, foi colocado fogo nessa cidade, mas eles começaram a subir para os lugares mais altos, e eles alcançaram ali Jerusalém e o forte aonde eles habitavam. Então eles estavam num lugar muito fortificado. Quando foi dividida as terras entre Benjamim e Judá, ficou ali a cidade de Jerusalém, aonde nem Benjamim e nem a tribo de Judá conseguiram conquistar aquele lugar. Por quê? Os jebuseus estavam num lugar fortificado. E aí a tribo que era encarregada de conquistar, que era a tribo de Benjamim, não tirou eles das suas terras. No versículo 6, a gente diz assim, a gente vê assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Por que Davi fez isso? Porque os jebuseus estavam ali influenciando negativamente o povo de Israel. Eles estavam no lugar que não pertencia a eles. Mas além de não pertencer a eles, eles estavam influenciando a adoração ao Deus que era adorado pelos jebuseus. Ela já estava acontecendo no povo de Israel. A contaminação estava sendo feita ali daquela religiosidade falsa, daquele Deus cananeu. Os homens e as mulheres começaram a se casar com os jebuseus, algo que era proibido para o povo de Israel. Então o povo já estava ficando miscigenado ali, uma mistura entre jebuseus e israelitas, descaracterizando o povo de Israel. Então ele estava incomodando. Eu gostaria de aplicar isso daqui na nossa vida. Quantas vezes o inimigo ele faz isso com a nossa vida? Ele nos incomoda, ele coloca algo na nossa vida que nos atrapalha, que está impedindo o desenvolvimento em alguma área da nossa vida. O desenvolvimento, por exemplo, na nossa área familiar, alguma coisa dá errado, os relacionamentos na área familiar dando errado. Por quê? Porque o inimigo colocou alguma coisa no coração, no seio da família.
Às vezes a gente não progride na nossa vida secular, né? no empreendimento que a gente vai fazer, né? A gente não vai adiante. Por quê? Porque ali o inimigo, ele está atrapalhando, e a gente não se incomoda com aquilo, a gente é incomodado com aquilo que está atrapalhando a nossa vida, mas a gente não toma atitude nenhuma. Davi, a sua primeira batalha que ele travou foi contra os jebuseus, não foi contra os filisteus. Ele podia pensar assim, voltando um pouco antes, né? Quando Davi soube da morte de Saul, da morte de Jonatas, seu amigo, né, do peito, seu maior amigo, que era filho também de Saul, ele canta um lamento. Se a gente for ler ali o lamento dele, ele faz um hino de lamento ali sobre a vida de Saul e sobre a vida de Jonatas e aqueles soldados que morreram. Ele estava super triste. Ele podia buscar a vingança da morte do rei Saul e também do seu filho, seu melhor amigo, mas ele tinha que resolver algo que estava ali, dentro do seu reino. Ele tinha que tirar aquilo dali que estava incomodando. Então nós devemos combater aquilo que está incomodando, que está atrapalhando a nossa vida. Nós não podemos deixar, nós não podemos nos conformar com algo que o inimigo está fazendo na nossa vida. Nós temos que combater isso, que muitas vezes está dentro de nós e nós não estamos conseguindo nos livrar. Então é uma batalha interna. Nós devemos travar com algo que está nos incomodando na nossa família, no nosso trabalho, e não está nos ajudando a desenvolver em nossa vida. Em segundo lugar, nós não podemos permitir que as palavras do inimigo nos abatam. Olha, quantas palavras de maldição nós ouvimos, né? Quantas palavras de desânimo nós muitas vezes enfrentamos. Aqui quando Davi, ele quer chegar até aquele lugar, diz assim no versículo 6: disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Por que que o inimigo, ele estava agindo dessa forma? Porque aquela fortaleza, ela era tão bem preparada, ela estava num lugar tão estratégico, que os jebuseus, eles falavam o seguinte: olha, aqui é tão difícil de alguém nos alcançar, de alguém nos vencer, nós podemos colocar aqui como soldados cegos e coxos, para enfrentar aqueles que quiserem nos derrubar, aqueles que quiserem nos derrotar. E aí diminuíram a Davi abaixo, o seu exército abaixo de um exército de cegos e coxos, inferior a cegos e coxos. E muitas vezes o inimigo, ele faz isso, ele usa pessoas às vezes para nos deixar inferiores, para nos colocarem mais abaixo do que aquilo que realmente nós somos. Porque Deus não quer que nós vivamos uma vida achando que nós somos miseráveis, nós somos derrotados. Mas o inimigo quer que esse sentimento de derrota, ele fique em nossos corações, para que nós não tomemos a frente da batalha e não enfrentemos a ele. E quantas vezes isso vem através da nossa mente mesmo, do nosso subconsciente: eu não consigo, eu não tenho como. As outras pessoas conseguem porque são mais capacitadas, eu não tenho capacidade. E quem que está colocando isso no nosso coração? Deus? Claro que não. Nós mesmos que estamos colocando isso no nosso coração? Claro que não. Alguém quer se sentir inferior? Alguém quer se sentir incapacitado? Alguém quer se sentir fraco diante de alguma situação? Claro que não. Mas o inimigo, com a sua artimanha, ele consegue soprar em nossos ouvidos através de alguém, ou através de uma circunstância até espiritual, dizendo para nós: você é fraco,
você é abaixo de um aleijado, você é abaixo de um coxo, você é abaixo de um cego, você não consegue, você não vai conseguir vencer. O inimigo vai falar isso para a gente. Mas Davi, ele não se incomodou com aqueles que diziam isso de cima das muralhas, de cima do forte. Ele falou: tudo bem, vocês vão ver, vocês estão aí em cima, eu não vou desistir por causa de palavras que estão me colocando como inferior, não, porque eu não vou aceitar aquilo que o inimigo está falando de mim. Nós não podemos aceitar isso. Deus, ele não vai trazer palavra aos nossos corações para nos derrubar, para nos colocar inferiores. Não, muito pelo contrário. As palavras que vierem de Deus vão nos colocar de pé. Ele quer nos colocar de pé. Mas há pessoas aí que estão prostradas. Por quê? Porque ouviram o inimigo, porque se sentem inferiores, e Deus quer colocar isso por terra, quer te dar a vitória, quer te levantar, quer te fazer capaz, e Ele pode. E Davi perguntou também a Deus: Senhor, eu vou? Ele falou: vai. E você pode perguntar assim: Senhor, eu vou vencer essa batalha? Ele vai dizer para você: vai, você vai vencer. Por mais que seja forte o lugar, por mais que seja difícil o inimigo que você vai encarar, mas você vai vencer. Davi não se incomodava com o tamanho, né? Ele não se incomodava com a grandeza da dificuldade. A gente pode ver isso quando ele vai ali ao acampamento, ali onde tem os filisteus de um lado e o povo de Israel do outro. Ele vê aquele homem grande lá durante 40 dias afrontando o povo de Israel e falou assim: quem é esse circunciso que está afrontando o Deus vivo? Quem é ele? Um homem mais alto do que todos ali naquele momento, e em comparação a Davi, maior ainda, porque Davi era aquele pastorzinho de ovelhas que, quando foi colocar a armadura do rei Saul, ele não conseguiu ficar de pé, porque a armadura de Saul não cabia em Davi, ou ele não suportava o peso da armadura, não suportava o peso da espada. Davi vai, eu vou com 5 pedras só no meu alforje, mas eu só vou precisar de uma pedra. Deus, quando te mandar aí, vai falar assim: vai, você só vai precisar de uma pedra para vencer o inimigo que está te afrontando. Então nós não podemos deixar que as palavras que o inimigo está usando para nos derrubar, para nos amedrontar, para nos diminuir, seja maior do que o chamado de Deus. Vai, eu vou te dar a vitória, porque quando Ele manda aí, a vitória é certa, em nome de Jesus. Versículo 3, ou melhor, tópico 3, nós temos que tomar do inimigo aquilo que não é dele. Aquele lugar não era de Jebus, aquele lugar não era dos jebuseus, aquele lugar não poderia se chamar Jebus, aquele lugar tinha que ser chamado de Jerusalém. No lugar daquele forte não poderia existir aquele forte. No lugar daquele forte estava reservado o templo que Salomão iria construir. Então aquela terra não era dos jebuseus. E o texto, ele diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. E aí aquele lugar pode ser chamado de Jerusalém, como era no princípio. Quando Jebus conquistou, eles acharam melhor colocar a terra dos jebuseus, ou Jebus. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, diz assim a promessa de Deus para Israel: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. E em Josué capítulo 1, versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então a promessa daquela terra não era para os jebuseus,
era para Israel. Então ele tinha que tomar aquilo que não era dele. Quantas pessoas estão aí enfrentando na sua família filhos que estão no mundo, esposos que estão no mundo, né? Esposas que estão no mundo, estão vendo perder as coisas e não estão conseguindo manter aquilo que Deus lhes tem dado como bênção. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas no meu trabalho que elas têm condição de ter uma vida muito tranquila, mas elas estão muito endividadas. E eu conversando com elas, eu vejo o que acontece na vida delas. Elas ficam envolvidas em dívidas porque gastam em prazeres que não proporcionam nada à vida delas. A maioria delas, elas não têm uma vida equilibrada também porque não conhecem a Deus. E às vezes a gente vê essas pessoas não tendo aquilo que podiam ter. Por quê? Porque não tem Deus para abençoar aquilo que elas têm. Então nós não podemos ficar acomodados achando que nosso filho já está perdido. Não, seu filho não está perdido. Seu filho não está perdido. O mundo ganhou o meu filho. Não, seu filho não é do mundo. Seu filho pertence a Deus. Seu filho foi dado para você administrar. Meu marido está no mundo. Não, você não pode admitir isso. Você não pode aceitar isso. O mundo não é dono do seu marido. O mundo não é dono da sua esposa. Você precisa lutar. Você precisa fazer a sua parte. Mas eu preciso fazer a minha parte. Às vezes a gente entrega essa responsabilidade a outros. Se meu filho está no mundo, eu preciso estar na igreja para orar pelo meu filho. Mas muitas vezes, muitos irmãos que têm os seus filhos no mundo pedem oração pelos seus filhos, ao invés de orar pelos filhos, ao invés de estarem na igreja pedindo pelos seus filhos. A responsabilidade da batalha é do pai e da mãe. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Alguém me perguntar alguma coisa, ora por isso. Eu falei, você tem orado? Eu pergunto, você tem orado? Você tem entrado nessa batalha? Você tem buscado em Deus? E a pessoa fica chateada até com a minha resposta. Mas as batalhas que nós vamos travar, muitas delas são nossas responsabilidades, mas a gente entrega a responsabilidade para outros. Será que outros vão ter a mesma vontade de batalhar do que você, que tem algo muito importante nessa batalha a perder? Se teu marido está quase perdido, se tua esposa está quase perdida, você vai perder algo muito importante. Se seu filho está quase perdido mesmo, você vai perder algo muito importante. Então essas batalhas precisam ser travadas por nós. E nós precisamos dizer para o inimigo: inimigo, meu filho não é teu, meu marido não é teu, a minha esposa não é teu, os meus bens não são teus, a minha vida não é tua, não é você que tem autoridade sobre mim. Já pensou se Davi, ele abaixa a cabeça naquele primeiro desafio ali que estava travando naquele momento? Se ele concorda com o inimigo, se ele deixa ali como a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, naquele limite entre duas tribos poderosas. Benjamim e Judá era uma das tribos, as duas tribos mais poderosas em Israel. Quem fazia o limite daquelas duas tribos era Jebus, eram os jebuseus, e ainda se achavam mais fortes do que as tribos que estavam ali, estavam causando um prejuízo muito grande naquela localidade onde estava o povo de Israel. Então você precisa combater o inimigo e tirar aquilo que não pertence a ele, pertence a você para administrar, mas em primeiro lugar
pertence a Deus. Em quarto e penúltimo lugar, nós temos que buscar incentivo, aceitar os desafios e também incentivar outras pessoas. Nós temos que buscar um incentivo. E o incentivo está onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a combater o inimigo, ela nos incentiva a ir atrás da nossa vitória. Davi, neste dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Alguns estudiosos, eu estava lendo sobre a questão desse momento aqui que Davi diz assim: para ferir os cegos e os coxos. Será que Davi mandou realmente matar cegos e coxos? Alguns estudiosos dizem que sim, mas outros, que eu mais aceito, dizem que não foi essa a palavra que Davi usou literalmente. Ele quis dizer o seguinte: cego e coxos são eles, incapazes são eles, os inimigos. Quando você encontrar eles, eles é que serão cegos, eles é que serão coxos diante da vitória que nós vamos ter sobre eles. Quando nós vamos para a batalha e encontramos o incentivo que está em Deus, Deus vai dizer assim para você: em frente, vá à luta. O inimigo, ele pode ser muito forte, ele pode ser corajoso, ele pode não temer, mas olha, comigo a vitória é certa, você vai vencer. E aí, enquanto o diabo está dizendo assim: você é fraco, você está dizendo para ele assim: fraco é você, porque eu vou no nome de Jesus. Davi falou isso: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, na primeira batalha que ele travou. E ele só ia em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é mais forte do que ele? Ninguém. O diabo não pode ser mais forte do que Deus. As circunstâncias não podem, os problemas não podem ser maiores do que Deus. Nós temos que nos motivar a isso, lembrar que na palavra de Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Nós somos mais que vencedores. Então nós vamos baseados nisso, no que a palavra de Deus nos diz. Em que nós somos? Vencedores. E nós temos que falar palavras também de vitória para outras pessoas. Muitas vezes a gente vê pessoas que não declaram as palavras de vitória, que não usam palavras de vitória, muito pelo contrário, elas só demonstram palavras de realmente de perdedores. Elas se comportam como perdedoras. Pessoas que já, quando você vai dizer que vai empreender alguma coisa, a pessoa diz para você assim: não vai dar certo. Eu já tentei isso, mas ele já foi achando que ia perder. Vai achando que vai perder. Vai fazer alguma coisa achando que você vai perder. Você vai perder. Mas Davi não. Davi, quando ele olhou para aquela fortaleza de Hebron, ele falou assim: eu vou conquistar, eu vou lá e vou vencer. Agora vocês vão lá e vençam os coxos, vençam os cegos, porque eles é que são inferiores nessa batalha. Diga para o teu problema: você é inferior a essa batalha. Diga isso: você é inferior a essa batalha. Diga para a dificuldade, você é inferior nessa batalha. Diga para o inimigo, se você está vendo que o inimigo ele está prevalecendo: inimigo,
você é inferior a essa batalha, você é cego, você é coxo. Eu vou vencer essa batalha, eu já venci essa batalha, porque essa batalha já foi vencida por Deus antes mesmo de ser travada. Davi tinha certeza disso. Ele ia para a vitória, ele ia para a batalha já sabendo que a vitória já havia sido conquistada por Deus. Por isso que ele era vencedor. E ele ia tranquilamente para as batalhas. Em último lugar, o segredo da vitória de Davi era o Senhor. E como nós falamos num dado momento, versículo 10 diz assim: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O segredo de Davi não era porque ele era bom estrategista, que conhecia todos os caminhos, todos os meandros ali do deserto, daquela área lá. Não era. O segredo de Davi não era nada disso. Davi poderia ir com um exército muito inferior para a batalha. O segredo de Davi estava em Deus. O segredo de Davi era confiar em Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu vou te perguntar, vou para a batalha? Era uma característica de Davi. Vai para a batalha. Davi, não vai por aqui não, vai para o outro lado. Aí ele ia para o outro lado e vencia. O Senhor é que dava a estratégia a Davi. Estrategista não era Davi, a estratégia estava em Deus. Apesar de estar aqui nesse contexto da história, em um reino onde era governado por um rei, Davi, ele trouxe para o seu reinado um reino teocrático. Ele não era monárquico. Naquele período que Davi, ele estava à frente. Mas Davi era rei, pastor, você está falando bobagem. Para ver. Davi, ele era o rei de Israel? Não era. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento ele poderia chegar e falar assim: eu sou o rei. Mas ele deixava claro para o povo e para aqueles que ele governava que o verdadeiro rei era Deus. Então não era um reino monárquico, era um reino teocrático. E quando nós falamos para Deus: Senhor, o rei da minha casa é o Senhor, o rei da minha vida é o Senhor. O Senhor tem toda a autoridade sobre mim e sobre tudo que eu tenho. Está aí o segredo da vitória. Está aí o segredo da vitória. Faça que na tua casa seja um reino teocrático. Faça que nos teus bens ele reine teocraticamente. Na sua vida, nas suas decisões, que ele comande as nossas decisões. Podemos entregar e confiar, porque enfrentaremos batalhas maiores do que aquela que a gente acha que não vai prevalecer, mas com Deus a vitória é certa. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir ao Jonatas que esteja nesse momento dedilhando algum louvor. Olha, se você entendeu a mensagem, se você está aqui nessa noite e você veio hoje, você está enfrentando batalhas na sua vida e algo está te incomodando, algo está precisando ser vencido, o inimigo tem colocado algo em tua vida que precisa ser ali superado, um obstáculo muito grande. Esse apelo não é apenas para você vir aqui e dizer para Ele: Senhor, Tu és o rei da minha vida, porque creio que muitos aqui já têm isso em seu coração, ou todos,
Mas se você está enfrentando algo difícil na sua vida e você quer travar uma batalha aqui e hoje declarar a vitória no Senhor, vem à frente, eu quero orar por você. Mesmo você sendo membro da igreja, você está enfrentando algo, está difícil, vamos orar juntos, vamos fazer esse momento juntos, vamos entregar essa batalha nas mãos do Senhor e crer que vamos sair daqui hoje com ela vencida. Hoje é dia de colocarmos as nossas batalhas na mão do Senhor. Hoje é dia de crer como Davi, que hoje seremos vencedores, sairemos daqui vencedores. E se nós fizermos agora essa decisão de colocarmos diante de Deus essa batalha, Ele já vai começar a guerrear agora. Não é agora que você vai ouvir o seu celular tocando, olha, aconteceu isso. Não. Mas agora, nesse momento, Deus está batalhando, porque você está colocando o seu coração diante do altar do Senhor, diante desse rei, que vai travar as suas batalhas, que vai vencer as suas guerras. Confie nele. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, colocamos esses irmãos que estão aqui agora diante do Senhor. Pai, nós sabemos que não temos um altar aonde nós vamos colocar os nossos pedidos, não tem uma caixa, não tem algo, Senhor, que vai servir de depósito espiritual aqui, nem precisamos disso, algo externo, porque o Senhor apanha agora de cada altar erguido aqui com os seus corações a batalha, Pai, que precisa ser travada. Esses irmãos que estão aqui na frente, Senhor, confiam nessa palavra de vitória. Eles confiam, por isso que eles vieram à frente. Não vieram à frente, Pai, por causa de uma motivação em seu coração, uma motivação humana, mas pela certeza de que no Senhor eles podem confiar, no Senhor eles podem vencer. Então, Senhor, colha a batalha do coração desses que estão aqui na frente e comece a batalha, Pai. Senhor, se a batalha começar, Senhor, no reino espiritual, se a batalha for declarada nos céus, a vitória também será, Pai. E nós te pedimos, Pai, a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que batalha as batalhas por nós, e cremos que em Ti somos mais que vencedores. Pai, muito obrigado, Pai, porque podemos ter essa certeza, em que podemos confiar naquilo que a Tua palavra nos ensina, que foi aplicada, Senhor, na vida de Davi e que está sendo aplicada agora em nossos corações, porque assim que a Tua palavra nos orienta, nós aplicarmos, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, e Pai, que nós possamos já glorificar o Teu nome, toda a honra e toda a glória pela batalha vencida no nome de Jesus, Pai. Senhor, recebe a nossa gratidão por essa vitória, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Sim, a nossa irmã Jane pede oração pela sua neta Lia, que vai fazer aniversário amanhã, 3 aninhos, né? Fruto de oração, fruto de milagre, e agora é hora de a gente agradecer a Deus pelo aniversário dessa criança, essa criança que veio ao mundo através da oração. Por essa criança orava nós, né, Jane?
A gente pode dizer isso, né? Toda a igreja, toda a família aqui em São José do Embaçaí. Bom, a gente quer agradecer aqueles que estão nos visitando, o casal que está com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Trazido aí pelo Disseu, pela Rosimeire, né? São parentes? É a mãe. Ah, é? Gente, é mesmo? Mas você parece ser mais velho do que ela. Brincadeira. Que bom, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a minha irmãzinha que está lá atrás, que tem vindo aos cultos aqui da nossa igreja. Um prazer tê-la aqui com a gente nessa comunhão. Que Deus abençoe. Também obrigado, né, por estar aqui, minha irmã. Que Deus abençoe. Taizinha, maravilha ter aqui. Cristina vai estar à porta, entregando uma lembrancinha, um mimo, né, para as mulheres da nossa igreja. Nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres na segunda-feira. Como quarta-feira a gente não está tendo um grupo muito grande aqui na nossa igreja, a gente resolveu trazer um presentinho, né, para estar nos lembrando desse dia especial das mulheres. Então a gente quer, né, dizer às mulheres aí parabéns pelo dia de vocês. Todo dia é dia das mulheres, né? Mas foi reservado aí na humanidade um dia no qual é especial, é internacional, de todas as mulheres. Então parabéns a vocês que nos ajudam a vir ao mundo, cuidam de nós, né? Muitas das características que nós temos, os homens, né? Nosso caráter é herdado das mulheres que nos criaram. E a gente agradece a Deus pelas mulheres fortes que temos aí na nossa sociedade, que tem cuidado de nós, os homens, e também sido uma bênção na nossa sociedade. Nós vamos estar na porta, então, vai estar sendo distribuída, e depois eu vou estar indo para a porta para estar cumprimentando os irmãos, né? Vamos estar louvando a Deus com o próximo cântico, Meu Melhor a Ti. Melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará. Pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em uma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. É melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas do
preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais do que além do que eu imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. Oh, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Por saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em uma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança. Para ser a nossa herança. Aquele que está feliz vai dizer amém, vai bater palma, vai dizer aleluia, vai ficar feliz de estar na presença do Senhor. Então quem não está feliz, né? Tendo a presença do Senhor em nossas vidas. Então vamos adorar a Deus com esse cântico. Enquanto o Jonatas canta esse cântico aí junto com os irmãos, vamos ver o Marcelo aqui também com a gente, carequinha, diferente, né? E a gente vai estar à porta cumprimentando os irmãos. Pode deixar que eu vou tomar todo cuidado, vou estar com o álcool e vou dar um toquezinho. Aqueles irmãos que tiverem à vontade de dar um toquezinho, pode dar um toquezinho no punho do pastor ou no cotovelo. Aqueles que quiserem dar um tchau, pode dar um tchau também. O importante é que a gente se despeça ali dos irmãos. Vamos adorar a Deus com esse cântico, aquele que está feliz. Aquele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, cante aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, cante aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus a condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria.
a semana abençoada no Senhor. Amém? Glória a Deus.